Deus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Bom, queridos, os irmãos sabem que as manias, elas sempre reaparecem, né? Não fosse assim, não seriam manias, não é? Como é mania, ela sempre volta, sempre está presente. E mania de professor é revisar, né? Queridos, e por que eu faço isso assim sempre, né? Quando faço seminários ou semanas de oração? Porque eu sempre noto que há pessoas que não vieram todos os dias, né? Que eu estou vendo nesse dia, ou que não puderam vir os outros dias. E aí, em misericórdia a elas, né? É sempre bom a gente lembrar o que nós vimos juntos, não é? Para todos terem as informações, mesmo que em sua síntese, né? Eu tenho para mim que a notícia boa, ela também corre, né? E quem ouve coisa boa, compartilha, né?
Então, aquilo que foi perdido pelo seu irmão, que não pôde vir ontem, não pôde vir na terça, talvez, não é? Na segunda, você compartilhará. Amém? Nessa semana, nós aprendemos grandes lições que impactaram a minha vida quando eu li ou quando eu presenciei ou vivi, não é? Em minha experiência até aqui. Uma grande lição que eu aprendi e compartilhei com os irmãos é a de que o amor verdadeiro, biblicamente falando, ele é algo que está além da nossa capacidade natural. Lá no livro de Tiago, na epístola, pertinho do Apocalipse, está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, né? De Deus. Ou seja, expressar em nossa vida diária o amor para conosco mesmo e para com os nossos irmãos, para com os nossos parentes, é algo que só é possível pelo poder e a intervenção de Deus em nossas vidas. Amém? Porque originariamente o coração humano é pecaminoso, é egoísta, não é? E eu, falando isso agora, lembro de uma frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está no livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White, ela diz que é o amor de si mesmo a causa do desassossego. Ó, interessante isso, não é? O amor de si mesmo é a causa do nosso desassossego. Se você pesquisar profundamente ou analisar-se um pouquinho mais minuciosamente, você vai perceber que todo desassossego, ansiedade que você vai ao longo da vida alimentando, está de uma maneira direta ou indireta ligado a um amor de si mesmo exagerado, né? Um cuidado com si mesmo além do que se deve ter. O amor verdadeiro, ele não concentra-se em si, mas pela realização e bem-estar do outro, né? Isso é necessário em nossas famílias? Absolutamente, né? Com certeza. Nós aprendemos que uma família bem estruturada, ela começa quando semelhantes se atraem. Nós ouvimos, né, como um senso comum de que são os opostos que se atraem, só que Deus defende a ideia contrária e Ele diz que são semelhantes. E quando os semelhantes se atraem e formam, portanto, uma família, né, um casal entre semelhantes, a bênção é triplicada, irmãos, porque tudo fica mais fácil, não é? Fica ou não fica? Se são semelhantes, se pensam parecido, não é? Se tem propósitos ali iguais, a coisa fica ou não fica mais fácil? Deixa eu compartilhar uma coisa com os irmãos. Uma vez um rapaz namorando, um rapaz da igreja, namorando uma moça também da igreja, ele fez um propósito. Eles estavam em pecado diante de Deus e tendo intimidade no seu relacionamento, coisa que nós aprendemos e que a Bíblia ensina, que deve ser resguardado para o casamento, não é? E aí o jovem, incomodado com aquilo, cresceu na igreja, a moça também, fez um propósito com Deus e disse para ela: olha, eu fiz um propósito com Deus e agora eu não quero mais que nós pequemos contra Ele, não é? E expôs para ela o seu propósito espiritual. Não demorou muito, esse mesmo rapaz, ele estava desabafando com o pastor dele, porque a moça o havia deixado por causa disso, por causa desse propósito, né? E o ofendeu, né, e tal. E o rapaz estava desolado, não é? Por que eu estou falando isso, né? Porque quando são semelhantes, né, a coisa é mais fácil, não é? Ambos reconhecem onde estão errando e planejam ali o retorno, a mudança.
Agora, numa coisa mais simples, uma outra experiência de um jovem que eu também conheci, ele reconhecia que determinados programas que ele gostava muito de assistir não eram edificantes em nada. E a namorada também gostava. E aí ele disse, eu não quero mais assistir esses programas porque eles não são edificantes, não é, e tal. E aí a moça respondeu para ele assim, cada um. Né? Ou seja, essa resposta é uma resposta de quem vai acompanhar, não é, irmãos, no propósito. É assim? Não, absolutamente. Adolfo, você só está falando contra as moças? Não, são exemplos que eu lembrei. Né? É óbvio que o contrário também ocorre, moças com propósito e rapazes sem propósito, não é? Por isso que Deus diz, são semelhantes. E nós aprendemos isso essa semana. Nós aprendemos que para o bem-estar e a felicidade dos nossos familiares é preciso uma personalidade bem estruturada, não é? Uma personalidade bem desenvolvida. E eu faço essa noite uma pergunta que já fiz aos irmãos, né? E só para a gente, né, meditar sobre isso, o quão mais inteligente você está hoje em relação ao dia de ontem? É essa ou não uma pergunta interessante, queridos? É isso que Deus deseja, que nós nos desenvolvamos, né? Que nós aumentemos as nossas capacidades a cada dia. E nós vimos isso essa semana. Né? Grandes lições nós aprendemos. Né? Nós vimos que é preciso manter-se no seu quadrado para a família ser feliz, não é? Se você é pai, se você é esposo, é preciso cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E qual é o propósito de Deus, Adolfo, para mim como esposo? É que você seja um sacerdote em casa. É que a espiritualidade da família seja orientada, dirigida por você e você seja o grande motivador. Eu lembrei de uma coisa agora, deixa eu compartilhar com os irmãos. Eu fui pregar numa igreja em Osasco. Um amigo meu me convidou, marcamos um sábado, fui pregar, almoçar com eles e ficar à tarde com eles, né? Queridos, que família linda, né? Ele, a esposa, os meninos, né? 3 crianças, irmãos, nos dias de hoje. O rapaz tem, acho que é 1 ano mais velho que eu, né? E a esposa é um pouquinho mais velha que a gente, ela tem, acho que uns 3 anos mais velha que eu, né? E eles com 3 filhos, né? Animados, né? Animados, que bênção, irmãos. Oi? Corajosos, né? Animados, corajosos, felizes, está tudo lá, né? Queridos, que casal abençoado. Quando eu cheguei lá, eu presenciei, queridos, crianças com conhecimento bíblico assim, né? Fantástico. O pai dirigindo cultos todos os dias, quando ele não podia estar, tinha o culto com a mãe, não é? Irmãos, que bênção, né? As crianças eram inquietas, né? Um pouco bagunceiras, né? Como todas, né? Mas uma família abençoada, né? E quando eu vi, eu fiquei assim, maravilhado. E nós aprendemos essa semana que é preciso cumprir os papéis, que o pai precisa ser o líder da família, não é? Espiritual, não é? E levar a família para perto de Deus. Grandes lições nós aprendemos, né? E ontem, em especial, nós falamos sobre educação, não é? E como esse tema ele é importante, não é? Quantos detalhes, né, surgem na vida de uma criança. Eu queria compartilhar com os irmãos, que ontem eu acabei me esquecendo, mas semana de oração é bom por conta disso, né? A gente tem tempo, aí vai lembrando e vai compartilhando com os irmãos. No livro A Ciência do Bom Viver, a Ellen White escreve assim: como a mãe for na gravidez, o filho será.
que isso quer dizer, né, no contexto? Ela está dizendo assim: se a mãe passar muito estresse na gravidez, se a mãe for atendida em todos os seus desejos absurdos, né, que não tem, né, aquele desejo, né, melancia com farinha, né? Mas se for melancia com farinha, tá bom, né? Tá saudável, né? Mas tem uns que não são muito saudáveis. E aí a profetisa do Senhor fala, ó, não deve atender. Porque não é só ela que está sendo alimentada com aquilo, não é? O bebê também. E aí ela diz, ó, como a mãe for na gravidez, o filho será. Irmãos, eu conheço a história de uma mulher que estava grávida e descobriu no momento da gravidez, né, no período da gravidez, que o marido estava em adultério. Irmãos, o menino é animado, viu? Para não falar outra coisa, né? O menino que nasceu, né? O filho deles. Imagina o estresse que essa mãe passou no período da gravidez. E aí Ellen White diz, olha, como a mãe for na gravidez, a criança vai ser. Importante isso ou não, queridos? Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim assustado, né? Isso quer dizer que se ela for bastante alegre, tiver muitos momentos felizes durante a gravidez, a criança vai ser uma criança especial, não é? Na Ciência do Bom Viver, Ellen White diz que o pai precisa auxiliar a esposa, né? O marido precisa auxiliar a esposa em todas as tarefas de casa, né? E não somente nisso, mas também na educação dos filhos. Ontem nós falamos, né, que é importante para a educação dos meninos que eles aprendam a administrar o dinheiro, não é? Para eles serem pais seguros no futuro. Nós vimos que as moças precisam aprender também a serem mulheres de responsabilidade, estudiosas, sábias em sua maneira de pensar, não é? E para ser sábio não basta ler muitos livros, né? É preciso ler a palavra de Deus e meditar coerentemente sobre os assuntos, né? Tudo isso a gente tem aprendido ao longo da semana e quão precioso é estar aos pés de Deus ouvindo essas coisas especiais, não é? Eu vou pedir para os meninos prepararem para a gente, para o Wellington ali, ele já está a postos, um texto bem especial do Grande Conflito. Precisamente a página 118. O capítulo chama A Influência de um Bom Lar. E se quiser procurar por palavra, deixa eu ver, né? Procura pelo nome do Lutero, tá bom? Né? Pelo nome do Lutero, os pais de Lutero, né? E aí a gente vai ler um texto especial sobre educação, antes de entrar propriamente no nosso tema, no qual meditaremos nesses minutos. Os irmãos lembram qual é o tema de hoje? Lembram? É sobre crise, né? E quando a crise chega, né? O que a gente faz, né? Há em todas as famílias crises, né? Momentos de crise. E como a gente deve se colocar nesses momentos de crise? Eles acharam rapidinho ali. Eu vou pedir para você ir avançando. Isso, pode avançar um pouquinho mais. Ali está falando da briga que o Lutero teve com o pai, porque o pai queria que ele fosse estudar direito, e ele foi para o convento, ele foi ser monge, né? Ali padre, o pai não aceitou, eles ficaram sem se falar. Mas pode avançar um pouquinho, né? Pode ir subindo, eu te falo aí. Cadê? A página 118, mas parece que ali já está diferente. Deixa eu ver aqui, um desejo ardente. Pode voltar, que acho que já passou. Enquanto o dia... Fala assim, os pais de Lutero faziam todo o esforço possível na escola... Esse aí, valeu, achamos. Os pais de Lutero dispensavam grande cuidado à educação e ensino dos filhos.
esforçavam-se por instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. Ouvida por seu filho, muitas vezes ascendia ao céu a oração do Pai. E quem é esse filho que estava ouvindo a oração? Lutero, né? A fim de que o filho, ou seja, ele mesmo, pudesse lembrar-se do nome do Senhor e um dia auxiliar no avançamento da obra de Deus, né, da verdade de Deus. Todas as vantagens para a cultura moral ou intelectual que sua vida de trabalho lhes permitia gozar, aproveitavam-nas avidamente aqueles pais. Ardorosos e perseverantes eram seus esforços, né? Vamos ver, por preparar os filhos para uma vida útil e piedosa. Com sua firmeza e força de caráter, muitas vezes exerciam severidade excessiva, mas o próprio reformador Lutero, embora consciente desses momentos de exagero, ele tinha mais para aprovar do que reprovar, não é isso que está ali? Né? Ele encontrava em sua disciplina mais para aprovar do que para condenar. Que pais abençoados, irmãos! Lembram que eu disse que as coisas não acontecem por acaso? Quem foi Lutero? Por que ele foi Lutero? Não é? Porque antes dele, houveram pais dedicados, não é? Esforçados, que cometeram falhas, como todos nós cometemos, não é? Mas que dedicavam-se para que os filhos fossem pessoas cada vez melhores, né? Eles faziam esforço, diz o texto, para torná-los mais intelectualmente preparados e moralmente preparados. Isso significa dizer que toda informação de caráter intelectual, né, todo estudo que os pais podiam fazer para retransmitir aos filhos, eles faziam. E fala que a vida deles era bem tranquila, não é? Assim eles podiam ficar o dia todo estudando, para poder depois orientar os filhos. É assim que está lá, não é? Não. Está escrito, os momentos que uma vida de trabalho lhes permitia gozar. Então o texto já fala, não era toda hora que eles podiam procurar como enriquecer os filhos. Mas cada momento que eles tinham, cada hora livre, era dedicada nisso. Não é? Como tem sido a sua dedicação por esses pequenos que precisam de nós? O tema de hoje, né, ontem eu não li esse texto, mas eu lembrei e gostaria de compartilhar com os irmãos para reafirmar que as coisas não acontecem por acaso, né? Mas hoje eu falei que nós íamos meditar sobre crise e o meu tempo está indo embora e eu gostaria de ler 2 versos com os irmãos. Abre aí sua Bíblia, por gentileza, em João, lá no capítulo de número 11. O Evangelho segundo João é o 4º livro do Novo Testamento, logo ali depois de Lucas. João, é o capítulo de número 11. E quando vem a crise, o que devemos fazer, Adolfo, quando vem a crise na família? Olha só, João capítulo 11. Todos encontraram? Amém? João, capítulo 11, leia comigo o verso 14, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Nós conhecemos a história. Há 2 tipos gerais de crise, irmãos. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos. Crises que vêm à família. Há aquelas crises que são circunstâncias da vida que têm a sua base em fatores externos e absolutamente não estão sob
sob o controle dos familiares, de nós. É algo que vem de fora, inesperadamente. Nós não temos controle sobre a situação e toda a família se depara, portanto, numa crise. Tem o homem poder assim sobre a vida, né? Como Deus tem? Não. Esse problema chegou à casa de Lázaro. O homem da família morreu e suas irmãs, nós conhecemos a história, ficaram como, irmãos? É importante, ficaram desesperadas, não é? É importante ressaltar alguns detalhes sobre essa família. Jesus, além dos discípulos, ele tinha amigos. E como é bom estar entre amigos, é ou não é, queridos? Como é bom. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que na casa de Lázaro, Jesus não precisava falar por parábolas. Jesus podia ser quem ele realmente era, falar de uma maneira mais informal e ser claro em suas declarações, porque ali estavam pessoas que conheciam a Jesus, que amavam a Jesus e ouviam de uma maneira aberta. Não era assim fora dali. E aí Jesus tinha que falar por parábolas, né? Tinha que preparar o diálogo, a fala. Mas lá na casa de Lázaro, Jesus ficava à vontade. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Ele morreu, uma circunstância sim que elas não tinham controle. E o que a gente faz, Adolfo, quando vem? Eu preguei numa igreja, não vou falar que talvez os irmãos conheçam, numa igreja aqui na Zona Leste, e na saída, eu preguei sobre família, na saída, uma irmã falou, posso falar com você? Eu falei, pode, irmã, deixa eu cumprimentar os irmãos e eu já falo com a irmã. Terminei de cumprimentar os irmãos, e aí fomos conversar. Ela estava triste, né, emocionada e desesperada, porque a filha havia já declarado ser, a partir de então, homossexual. E a mãe estava desesperada. Esses dias preguei numa vigília, mas não foi sobre família. Na saída, uma irmã me abordou, dizendo que o sobrinho, ela desesperada, os pais também, o sobrinho também entrando na mesma coisa. É um rapaz já desenvolvido. E aí o Adolfo tinha agora que falar alguma coisa, não é? Olha que situação, irmãos. O que eu vou falar para confortar uma mãe que está vendo o filho se tornar homossexual ou a filha, não é? Situação difícil, não é? Eu queria compartilhar uma coisa que eu analiso e que é uma visão que eu tenho e talvez os irmãos concordem. Aqui no Brasil, eu costumo dizer que há a síndrome da mãe brasileira, né? Qual que é a síndrome da mãe brasileira? O filho, ele pode ser grande como for, ter a idade que tiver. A mãe brasileira quer ter todo o cuidado e, em certa medida, o controle sobre a vida dos filhos. É ou não é assim, irmãos? Outro dia eu vi a minha mãe reclamando para a minha irmã mais velha. Né? Ela chama Maria e eu tenho uma outra irmã que chama Priscila. Ela estava reclamando para a Maria da Priscila. E sabe qual era a reclamação da minha mãe? Era assim, a gente chama, não sei porquê, a minha irmã mais velha de Leila. O nome dela é Maria, mas a gente chama de Leila. Né? Não sei porquê. Ela, Leila, a Priscila é doida. Ela já tem 2 cachorros e um gato e arrumou mais um. E estava lá reclamando, é aquela barulheira. E aí você deve estar pensando, a Priscila mora no quintal da mãe, né? E olha o desaforo que ela está dando, né? Irmãos, a Priscila mora na rua de trás da nossa. Ela tem a casa dela, os cachorros são dela, né? Tem cabimento uma reclamação dessa, irmãos? Tem? Não tem, é na casa dela.
é para dar um exemplo, né? Adolfo, por que você está falando isso? Você estava falando da homossexualidade, irmãos, o filho é adulto, já era. A gente tem que cair na real que já era, já está criado. Não dá para controlar, não dá para decidir mais por ele, só dá para orar, irmãos, e aconselhar. Só... Adolfo, você está sendo insensível com a tristeza das irmãs. Não estou sendo não, mas a gente precisa aprender isso também, irmãos, a desprender, não é? Diz a Bíblia, deixará pai e mãe, não é? Então, o amor continuará, o cuidado, a preocupação, mas desde que ela esteja no limite ali, não é? Desde que não seja exagerada. Queridos, agora, né, voltando para a crise, qual é a resposta para uma crise? Né? Como passar pela crise? Vamos ler mais um verso? Aí no mesmo capítulo 11, mais para frente, o verso 25. Disse-lhes Jesus, o que Jesus disse no verso 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Queridos irmãos, Jesus é a solução para uma crise que nos pegou de surpresa, sobre a qual nós não temos controle, não sabemos como sair. Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, pode livrar a sua família da crise. Amém? Não sei se já aconteceu na sua, mas na minha já. Quando eu tinha 10 anos, comentei com os irmãos, meu pai morreu. É uma crise que chega. Sabe o que aconteceu depois? Minha mãe nunca trabalhou para cuidar da gente. Ela não tinha profissão e nem formação. E aí como é que trabalha? Não é? Sabe o que nós fizemos? Nós começamos a catar papelão. Adolfo, a gente olhando para você, né? Rapaz bonito aí, todo elegante. Já catou papelão? Já. Sabe o que a gente fez também, depois do papelão? Minha mãe foi pioneira na feira, em montar na feira um brechó. Os irmãos já viram brechó na feira? Não tem roupa nova, né? Tem as bancas de roupas na feira, mas são roupas novas. Minha mãe vendia roupa usada, ó, pioneira, não é? Montou a banquinha dela lá e a gente ajudava. E aí eu e meu irmão brigava muito e aí ela teve uma ideia, vou arrumar serviço para um deles, né? E aí eu comecei a trabalhar numa banca de legumes. Aí o meu irmão e eu não ficávamos todo o tempo juntos e aí não brigava mais tanto, né? Queridos, era um carrinho de geladeira. Eu não sei se os irmãos conhecem ali a região do Shopping Aricanduva. Tem alguns lugares que tem umas ladeiras, né? A gente saía às 5 horas da manhã para levar minha mãe para a feira com aquele carrinho de catar papelão, cheio de roupa, eu puxando o carrinho e o meu irmão, na verdade, às vezes a gente revezava. Tinha uma corda na ponta do carrinho. E aí um ia na frente puxando o carrinho, porque eram fraquinhos, né? Um ia na frente puxando e o outro ia empurrando. Adolfo, por que você está falando tudo isso? Porque veio a crise, irmãos. E aí ia ficar em casa com fome, né? Olha o que a gente teve que fazer. Eu me lembro que minha mãe, antes de começar com as roupas, ela vendia bala, sabe essas banquinhas que a gente arma abrindo assim, uma estruturazinha de madeira, eu não sei o nome. Né? A gente abre assim e ela tem 1 por 1, é bem pequenininha. Essa era a primeira banquinha da minha mãe, ela vendia bala e suco, pano de prato. Mas nós estávamos do lado de uma banca de caldo de cana. Olha a concorrência, o Wellington. Foi colocar suco do lado do caldo de cana. E aí o homem não gostou, o vendedor lá. E aí teve um dia, né, nós estávamos começando a ir para a feira, que ele veio desaforadamente, pegou o suco da minha mãe e levou para a banca dele. E eu e o meu irmão pequeno, né, o que a gente começou a fazer? Chorar, eu, ele e a minha mãe. Irmãos, quando ele foi moer o primeiro caldo de cana, sabe o que aconteceu? Não, pior. A máquina comeu os dedos dele.
E aí talvez alguém ficou pensando, ô Paulinho, né? Essa senhora aí é da macumba, né? Eu tenho certeza que alguém ficou pensando. Mas era Deus já garantindo o nosso ponto na feira. Amém? Era, irmãos. A mesma mão com a qual ele pegou o suco da minha mãe foi a moída na máquina. Não, querido, tocar com o Filho de Deus é assim, viu, irmão, de volta, né? Quando toca com o Filho de Deus é assim. Deus, ele nos ajuda, irmãos. Eu contando até arrepia. Isso eu vivi, queridos. A crise chegou, meu pai morreu, a gente tinha que dar um jeito, não é? Posso ler mais um verso com vocês? João, o mesmo livro, voltando um pouquinho. O capítulo é o capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ler juntos o verso de número 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença, né, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E aí a lei de Moisés diz para a gente matar. E isso eles diziam com qual fim, irmãos? Tentar a Jesus, diz o verso seguinte. Para depois ter em que acusá-lo, né? É assim que diz o texto. Irmãos, Adolfo, por que você está lendo esse verso? Né? Qual é, irmãos, a solução para a crise externa sobre a qual nós não temos solução e que nos surpreende, como a morte, como a história de Lázaro? Qual é a solução? Nós lemos. Jesus Cristo é a solução. Mas esse verso é um outro contexto. Há pessoas que dizem por aí: irmão, estou passando uma prova. E quando você vai ver, a prova foi ele que formulou. Então não é prova coisa nenhuma. É consequência das próprias ações. É esse o caso aqui em João capítulo 8. A mulher, ela estava sofrendo ali pelo que ela mesma havia produzido. Ou seja, a crise veio para a vida dela em razão de suas próprias ações. Isso acontece na família também, irmãos? Sim. Quando vem quando o adultério bate na porta do casal, e aí você pensava que nunca ia acontecer, não é? Quando o filho entra nas drogas, e aí você pensava que não ia acontecer, não é? Cresceram na igreja, né? Quando a moça de 25 anos, eu já vi uma história assim, recém-casada, planejando ter filhos, tem um câncer no útero, e aí tem que fazer aquela cirurgia, né, a esterectomia, e aí não pode mais ter filhos. É crise, não é? Queridos irmãos, o que você está querendo dizer, Adolfo? Estou querendo dizer o seguinte, irmãos. A solução para a crise, seja ela externa, vindo de surpresa, ou seja uma criada por nós mesmos, a solução é Jesus. Jesus disse, olha, vai e não peques mais. Essa é a solução. Jesus, ele dá a solução para aquilo que a gente produz e para aquilo que vem sem que a gente espere. Ele é a solução. Adolfo, mas eu preciso de uma solução mais prática, porque Jesus, eu sei que me perdoa. Eu adulterei, mas a minha esposa, o meu esposo, não. Queridos, posso ter paz, Adolfo? Eu queria lembrar de Jacó com os irmãos. Jacó pecou contra o irmão, não pecou? Ele estava voltando para casa desesperado, com medo do irmão. E aí ele lançou uns presentinhos, né, para tentar agradar. E por último ele decidiu orar. Quando ele saiu da oração, diz Ellen White no Patriarcas e Profetas, ele estava com o rosto iluminado, transmitindo paz, porque ele havia recebido o perdão de Deus. O que você está querendo dizer, Adolfo? Estou querendo dizer o seguinte: se você errou de uma maneira, se você errou grandemente contra a sua família e a ofendeu assim grandemente, você ainda pode viver em paz. Amém? Você pode não receber o perdão deles,
Mas recebendo-o de Deus, estando ligado verdadeiramente a Deus, mesmo assim você terá paz. Jacó ele não tinha certeza do perdão do irmão, mas ele já foi em direção ao irmão, diz Ellen White, com o rosto iluminado, com paz. Ainda que o irmão não perdoasse, Deus o havia perdoado. Amém? Esse é o nosso Deus, queridos. Se você produziu uma crise em sua família, Deus quer te dizer hoje, você ainda pode ter paz. Adolfo, mas não fui eu que produzi a crise. Foi o meu cônjuge, foi o meu filho, o meu irmão. Você ainda pode viver em paz, amém? Sua família ainda pode ter paz, amém? Se você aprender o que está em 1 Coríntios 13. Vamos ler rapidinho o último texto? 1 Coríntios 13. Nós lemos no sábado, lembram? Eu queria ler só um trecho. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler o verso, do verso 4... Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se gaba, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os próprios interesses, não se irrita muito, não se ressente do mal. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, o amor verdadeiro em nossas famílias pode suportar o terrível pecado do adultério, amém? Esse amor verdadeiro da palavra, o que tudo sofre, o que tudo espera, ele pode suportar a traição do irmão, amém? Esse amor, o amor verdadeiro, bíblico, ensinado por Jesus, ele pode nos permitir perdoar aqueles que nos ofenderam grandemente. Irmãos, o amor verdadeiro não se ressente, diz a palavra, do mal. Como é difícil colocar isso em prática, não é? Mas pelo poder de Deus, Ele lhe assegura, é possível. Amém? Como que passa pela crise então, Adolfo? Orando muito, não é? Orando muito. E procurando a cada dia ser e não ter uma pessoa melhor em casa. Se nós procurarmos a cada dia ser uma pessoa melhor em casa e não ter uma pessoa melhor em casa, nós vamos aprender esse amor aí. O amor que vem de Deus. E aí quando chegar a crise, nós estaremos preparados. Recentemente teve uma crise lá em casa, feia. Eu falei para os irmãos, meu irmão é usuário de droga. Teve uma crise feia. Queridos, estava tão feio o negócio que o único que não estava irritadíssimo era eu. E olha só, já falei que tenho 2 irmãs, uma mãe e um irmão, né? O cunhado não estava ajudando muito. E aí o Adolfo tinha que segurar 4. E aí como é que segura magrinho desse jeito? Né? Irmãos, se não fosse o Adolfo que naquele dia, por Deus, irmãos, não entrou na onda de todo mundo, tinha sido muito pior. E depois, eu falando com um amigo, eu disse, graças a Deus, Robson, que Deus me ajudou, né, a segurar as pontas lá. Né? Graças a Deus. Irmãos, pode ser que Satanás esteja preparando uma grande crise para a sua família. Se você estiver estudando a palavra, aprendendo sobre esse amor verdadeiro, o Espírito vai te ensinar como agir na crise. Amém? E Ele vai dar a solução. Meu desejo é que nós possamos passar pelas crises que ainda virão e estarmos em família unidos quando Jesus voltar. Amém? Nós vamos ouvir um louvor especial, acredito, né? Vamos. E se for o seu desejo ter uma família que passa pela crise,
ainda que seja difícil, mas que passa. Você vai se colocar em pé e juntos vamos entregar nossas famílias a Deus em oração. Diante desse tribunal, eu estou aqui para ser julgado, afinal, culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora tenho que enfrentar, ouço a sentença do juiz, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Posso crer, é impossível compreender um amor assim, que condenado foi por mim e salvo eu fui. Quando ele se entregou e ao olhar para a cruz eu começo a chorar, ela era para mim. Eu penso então no que eu fiz, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caio de joelhos e oro, eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida eu te ouvi dizer: meu filho, não temas, eu já paguei. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Sem culpa. Amém. Obrigado. Esse é o desejo de Deus, né? Nos declarar para a eternidade sem culpa.
Eu queria me despedir dos irmãos com a leitura de um trechinho do A Ciência do Bom Viver. Se você tem um livro físico, é a página 489, 490, tá bom? Diz assim o texto. Cadê? Deixa eu... É que eu queria... Cadê? Vamos ler ali, ó. A partir da frase acima do que ali, do amor, né? Ó. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. O amor comunica a quem o possui graça, propriedade e elegância de porte. Amém? Ilumina-lhe a fisionomia e educa-lhe. No livro físico, na versão que eu tenho, está suaviza a voz. Refina e eleva todo o ser. Que seja esse o amor presente em nossos lares. Amém? Tema de amanhã, a família de Deus. Amém? Vamos orar? Santo, eterno e maravilhoso Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor na cruz, assim como foi cantado, nos declarou sem culpa. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor dá-nos esperança para os tempos de crise familiar. Te pedimos, ó Deus, que assim como foi na casa de Lázaro, um momento de crise terrível com a sua morte, nós possamos ter em nossa casa a presença daquele que é a ressurreição e a vida. Se a morte espiritual em nossos lares seja, ó Pai, a nossa ressurreição, se a morte, ó Deus, no amor em nossos lares seja, ó Pai, a nossa ressurreição, pedimos, ó Deus, que o Senhor também seja a solução para a crise que nós mesmos talvez estejamos produzindo em nossos lares. E assim como perdoou e abençoou a mulher adúltera, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos perdoe e nos ajude a sermos pessoas melhores para os nossos familiares. Despeça-nos, ó Deus, em paz, traga-nos amanhã. Nós oramos por Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.